Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Olá, queridas e queridos amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que iniciamos agora pela nossa web rádio Cristo Consolador mais um programa Vida Após a Vida. Esse programa onde nós estudamos as obras do espírito André Luiz, ditadas à psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, né? Nesse momento estamos estudando o terceiro livro da série, que é Missionários da Luz. Mas antes de prosseguirmos com o nosso estudo de hoje, né, com o nosso programa, vamos cumprimentar nossa querida amiga Eronides, que já está aqui conosco, né? Boa tarde a todos, ótimo estudo. Boa tarde, querida, que bom que você está aqui, né? Bom, como sempre fazemos, né, antes de iniciar os nossos programas, nós oramos, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais esse trabalhinho. Então, convidamos a todos que estão nos ouvindo agora e aqueles que irão nos ouvir mais tarde, através do vídeo que deixaremos gravado em nosso canal no YouTube, para levarem seu pensamento a Deus e acompanhar conosco esta pequenina prece de abertura. Ok? Então vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos intuir, nos auxiliar na realização deste programa. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita, que ilumina as nossas vidas. Obrigada também pela bênção desta encarnação. Que todos, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será dito, estudado, comentado na tarde de hoje. E assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus e de toda a espiritualidade amiga que coordena os trabalhos da Web Rádio Cristo Consolador, começa agora mais um programa Vida Após a Vida. Estudo das obras de André Luiz, livro Missionários da Luz. Muito bem, né? Vamos lá, nós estamos no capítulo 17, né, do nosso livro, que é o capítulo Doutrinação, capítulo 17, Doutrinação. E hoje nós vamos para o terceiro programa, né, em que nós estudamos este capítulo. É um capítulo relativamente longo, né, e por isso mesmo a gente está levando assim tanto tempo, né, para estudá-lo. Mas vamos lá. No meu livro, que é esta ediçãozinha aqui antiga, né? A nossa parte de estudo de hoje começará no topo da página 290, né? Que diz assim: o instrutor, porém, fez-me perceber que a hora não comportava conversações, né? Então, para a gente pegar um pouquinho do fio da meada, eu vou voltar uma página, tá? Vou voltar uma página e vou começar
a partir, né? A partir da página, um pouquinho da página 288, né? Vamos ler 2 pedacinhos para a gente se encontrar. Então, vejamos aqui. Incapaz de perceber a nossa presença ao seu lado, Marinho fixou o nosso companheiro com sarcasmo e tristeza simultânea e perguntou: "A que me procura?" "Soube que você, meu amigo", explicou seu interlocutor com emoção, "experimenta certas dificuldades íntimas e também venho sofrendo. A dificuldade para conhecer o bem e o cansaço da permanência no mal. A necessidade de afeições e o tédio das companhias inferiores representaram para mim padecimentos enormes." Enquanto o sacerdote triste mudava de expressão fisionômica, Necésio continuava: "É bem amargo reconhecer a impossibilidade de vivermos sem esperança, conservando ao mesmo tempo o desencanto de viver." "Oh, sim, é verdade", exclamou o interlocutor, comovido com a observação. "E por que não trabalhamos contra isso?" "Mas como?" interrogou Marinho com inflexão dolorosa. "Prometeram-nos na terra um céu aberto aos nossos títulos e a morte nos revelou situações francamente opostas. Não ministrávamos nós os sacramentos, não fomos revestidos do poder? Confiaram-nos dominações e impuseram-nos aqui humilhações angustiosas. Para quem apelar? Insubordinar-se agora é um dever." Notei que o nosso colaborador se prontificava a responder com argumentação sólida, de essência evangelizante, falando-lhe das vaidades terrestres e das interpretações arbitrárias do homem no campo das leis divinas. Mas antes que Necésio pudesse imprimir à conversação qualquer sinal de contenda, Alexandre advertiu bondosamente: "Não discuta." O interpelado modificou a disposição e considerou com afabilidade: "Sim, meu amigo, cada consciência tem suas lutas e problemas próprios. Não venho disputar a sua renovação compulsória. Incumbido por alguns amigos que se interessam pela sua felicidade, que em plano mais alto, venho convidá-lo para uma reunião. Desejarão acaso modificar o meu rumo como já tentaram?" perguntou Marinho curioso. "Naturalmente, foram avisados de seu novo estado íntimo", aduziu Necésio decidido. "E talvez pretendam oferecer-lhe vantagens novas, quem sabe?" O interlocutor pensou alguns minutos e voltou a fazer indagações quanto aos seus prováveis benfeitores. O nosso companheiro, porém, informou com serenidade: "Não dispomos de tempo para muitas elucidações. Creio que o amigo, como aconteceu comigo mesmo, lucrará muitíssimo. Entretanto, se deseja tentar uma solução para o seu caso, não podemos perder os minutos." Via-se que Marinho penetrava o terreno obscuro da indecisão. No entanto, sua genitora, desencarnada, enlaçou com mais carinho, a pedir-lhe mentalmente que acompanhasse o mensageiro sem hesitação. Impossibilitado de oferecer resistência àquela vigorosa imposição magnética do amor maternal, exclamou resoluto: "Vamos-nos." Necésio estendeu-lhe o braço de irmão e retiramo-nos apressadamente por uma das pequenas portas laterais. Em breves minutos, penetrávamos o conhecido recinto de orações e trabalhos espirituais. Observei que muitos servidores de nossa esfera mantinham-se de mãos dadas, formando extensa corrente protetora da mesa consagrada aos serviços da noite.
O quadro era, para mim, uma novidade. Alexandre, porém, explicou-me discreto. Trata-se de cadeia magnética necessária à eficiência de nossa tarefa de doutrinação. Sem essa rede de forças positivas que opera vigilância indispensável, não teríamos elementos para conter as entidades perversas e recalcitrantes. Ou seja, eles estão agora em uma reunião mediúnica. Levaram aquele espírito marinho, né, que aceitou ir, estava um pouco entediado, cansado da vida, de fazer maldades, né? Então, ele foi levado, aproveitando a oportunidade, foi levado para uma reunião mediúnica para conversar, né? O instrutor, agora vamos iniciar a nossa parte nova de hoje. O instrutor, porém, fez-me perceber que a hora não comportava conversações. E, auxiliando Necésio, localizou o Marinho dentro do círculo magnético, onde, com surpresa, verifiquei a presença de vários desencarnados sofredores, trazidos por outros pequenos grupos de amigos espirituais, e que, por sua vez, aguardavam a oportunidade de doutrinação. Sentindo agora o ambiente em que se achava, Marinho quis recuar, mas não pôde. A fronteira vibratória estabelecida pelos nossos colaboradores, a reduzida distância da mesa de fraternidade, impedia-lhe a fuga. Isto é um logro, clamou revoltado. Sossegue, respondeu Necésio, sem se alterar. Você conquistará grande alívio, espere. Poderá desabafar suas mágoas e ouvir a palavra compassiva de um orientador cristão ainda encarnado. E, em seguida, quem sabe, talvez possa ver algum ente querido que se encontre em zonas mais altas, à espera de seu fortalecimento e iluminação. Não quero, bradava o infeliz. Sabe assim a verdade, meu amigo? Perguntou-lhe o nosso companheiro com inflexão de ternura. Poderá adivinhar a procedência do socorro de hoje? Conseguirá lembrar-se de quem me enviou ao seu encontro? O sacerdote desencarnado fixou nele os olhos, tomados de expressão terrível. Nicésio, sem perder a calma, falou, depois de uma pausa mais longa. Mamãe. Maria escondeu o rosto nas mãos e prorrompeu em pranto angustioso. A esse tempo, secundado por diversos auxiliares, Alexandre prestava ao organismo de Otávia o máximo de concurso fraterno, em cotas abundantes de recursos magnéticos. Compreendi que, se para os fenômenos de intercâmbio com os desencarnados esclarecidos era necessário o auxílio de nosso plano ao campo mediúnico, no caso presente, essa cooperação deveria ser muito maior, em vista da condição dolorosa e lastimável dos comunicantes. Com efeito, a médium Otávia recebia os mais vastos recursos magnéticos para a execução de sua tarefa. Né? Olha que interessante, né? O Alexandre, que era o dialogador... Não, primeiro vamos observar o ambiente, né? O Marinho foi levado para uma sessão mediúnica. Nessa sessão mediúnica, eles puderam observar que em volta da mesa mediúnica, né, havia uma espécie de campo de força, um cordão magnético que protegia os médiuns de qualquer tipo de ataque menos feliz dos espíritos sofredores, revoltados, que para lá fossem encaminhados. Então, só penetrava
aquele círculo magnético, os espíritos que os benfeitores espirituais permitiam que penetrassem. Então, ali penetravam aqueles que queriam se comunicar, né, que estavam esperando a oportunidade. E, fora do círculo, ficavam os demais. Um outro detalhe importante é que, uma vez que o espírito queria se comunicar, estava dentro do círculo, ele, se quisesse, não poderia fugir dali. Ou seja, ele precisaria se comunicar de qualquer forma, né? Estava ali uma oportunidade de ele falar, né, os seus problemas, as suas dores, as suas angústias, e, ao mesmo tempo, ouvir o esclarecimento do dialogador encarnado. Muitas vezes também esse dialogador encarnado, não é, estava sendo intuído, né, pelo orientador desencarnado. Então, temos aqui o Marinho nessa condição. Ele, inicialmente, ele quis fugir, não quis ficar e tudo mais. E aí, então, o Necésio, né, disse que ele, se ele ficasse ali, que ele ia receber muito bem-estar, ele se sentir muito bem, e talvez até pudesse ver um ente querido que estivesse em outras áreas mais elevadas, né? Ele se mostrou ainda um pouco endurecido, e aí o Necésio falou que seria a mãe dele, né? Quando ele ouviu isso, ele caiu em pranto, né? Muito angustioso, né? E aí, nesse período, né, enquanto ele estava nessa situação, a médium queria servir de instrumento para a comunicação do Marinho, né? Recebeu de Alexandre recursos magnéticos para que ela tivesse condições de transmitir a mensagem daquele espírito tão perturbado, né? Com efeito, a médium Otávia recebia os mais vastos recursos magnéticos para a execução de sua tarefa. Daí a minutos, providenciava-se a incorporação de Marinho, que tomou a intermediária sob forte excitação. Otávia, provisoriamente desligada dos veículos físicos, mantinha-se agora algo confusa, em vista de encontrar-se envolvida em fluidos desequilibrados, não mostrando a mesma lucidez que lhe observáramos anteriormente. Todavia, a assistência que recebia dos amigos do nosso plano era muito maior, né? Ou seja, o Marinho foi aproximado da Otávia, a Otávia meio que se desdobrou, né, para que o espírito do Marinho pudesse, né, melhor se assenhorear dos recursos materiais da Otávia, mas ela foi bastante auxiliada com fluidos magnéticos dos amigos espirituais, né? Porque a presença do Marinho, né, tão assim pesada e difícil, estava deixando a Otávia meio que envolta, né, envolta em uma como se diz, uma espécie de atmosfera pesada, né? Então era preciso esse auxílio magnético para que ela não se sentisse muito mal, né? Então foi dito aqui, né? Todavia, a assistência que a Otávia recebia dos amigos espirituais era muito maior. Um instrutor de elevada condição hierárquica substituiu Alexandre junto da médium, passando o meu orientador a inspirar diretamente o colaborador encarnado que dirigia a reunião. Ou seja, os amigos espirituais vão, de uma certa forma, até se revezando nas funções para que o trabalho ocorra da melhor maneira. Então, Alexandre estava junto da Otávia, né? Ali cuidando dela, transmitindo fluidos magnéticos, aquela coisa toda. Mas ele precisava, né? Ele precisava se aproximar do espírito que iria ser o dialogador, que seria o orientador, né? Do Marinho, do espírito comunicante. E aí um outro espírito, né, também de elevada hierarquia,
tomou o lugar do Alexandre ao lado, né, da Otávia, para que Alexandre pudesse intuir, né, o orientador espiritual que iria conversar com Maria. Enquanto isso ocorria, vários ajudantes de serviço recolhiam as forças mentais emitidas pelos irmãos presentes, inclusive as que fluíam abundantemente do organismo mediúnico, o que, embora não fosse novidade, me surpreendeu pelas características diferentes com que o trabalho era levado a efeito. Não pude conter-me e interpelei um amigo em atividade nesse setor. Esse material, explicou-me ele bondosamente, representa vigorosos recursos plásticos para que os benfeitores de nossa esfera se façam visíveis aos irmãos perturbados e aflitos, ou para que materializem provisoriamente certas imagens ou quadros indispensáveis ao reavivamento da emotividade e da confiança nas almas infelizes. Bom, esse material, né, que estava fluindo, que ele diz aqui que estava fluindo abundantemente do organismo mediúnico, acredito eu que fosse ectoplasma, né? E vários espíritos, né? Vários espíritos estavam recolhendo, ele diz aqui, enquanto isso ocorria, vários ajudantes de serviço recolhiam as forças mentais emitidas pelos irmãos presentes, né? Inclusive as que fluíam abundantes do organismo mediúnico, o que, embora não fosse novidade, me surpreendeu pelas características diferentes, né? E aí o André pergunta, um desses ajudantes, o que ele estava fazendo e tudo mais, e ele fala, né, esse material representa vigorosos recursos plásticos para que os benfeitores de nossa esfera se façam visíveis aos irmãos perturbados. Ou seja, os amigos espirituais precisavam, de alguma forma, dessa energia animalizada dos encarnados para se fazerem visíveis a espíritos desencarnados extremamente perturbados, né? Precisavam desse concurso dos encarnados. E também, né, e para que materializem provisoriamente certas imagens ou quadros indispensáveis ao reavivamento da emotividade e da confiança nas almas infelizes. Ou seja, além disso, servir para eles se materializarem, também servia, né, para materializarem quadros, imagens que serviriam no processo de doutrinação daqueles espíritos, né? Com os raios e energias de variada expressão emitidos pelo homem encarnado, podemos formar certos serviços de importância para todos aqueles que se encontrem presos ao padrão vibratório do homem comum, não obstante permanecerem distantes do corpo físico. Ou seja, o que ele diz aqui? Com esses raios e energias, né, emitidos pelo homem encarnado, eles podem formar certos serviços de importância muito grande para todos aqueles, né, que se encontram, todos aqueles espíritos desencarnados que se encontrem ainda presos ao padrão vibratório do homem comum, do homem encarnado, né? Não obstante permanecerem distantes do corpo físico, ou seja, já estão desencarnados, mas continuam muito apegados, né, às questões materiais. Então, essa doação de energias, né, essa doação de energias mais animalizadas dos encarnados é importante para auxiliar esses irmãos que ainda estão muito confusos no plano espiritual. Compreendi a elucidação, reconhecendo que, se é possível efetuar uma sessão de materialização para os companheiros encarnados,
No outro sentido, a mesma tarefa poderia ser levada a efeito para os irmãos desencarnados de condição inferior. Exatamente, isso aqui é bastante interessante, né? Porque, da mesma forma como é possível, né, organizar-se uma reunião de materialização para encarnados, para que encarnados pudessem ver espíritos desencarnados, né? O mesmo elemento podia também ser utilizado, né? Podia também ser utilizado pelos amigos espirituais para se fazerem visíveis, né? Para se fazerem visíveis a espíritos também desencarnados, só que ainda muito atrasados, né? Admirando a excelência e a amplitude das atividades dos nossos orientadores, fixei a minha atenção na palestra que se estabeleceu entre Marinho, incorporado em Otávia, e o doutrinador humano, orientado intuitivamente por Alexandre. Então, olha que interessante. O André Luiz estava lá, né, como observador, como aprendiz e tudo mais, e aí estabeleceu-se o diálogo entre encarnados e desencarnados. Ou seja, o Marinho pôde se manifestar por intermédio da médium Otávia e, por sua vez, o doutrinador começou a conversar com o Marinho, mas conversando com o Marinho sob a orientação, sob a intuição do mentor Alexandre, né? Para que fosse mais fácil, de repente, o doutrinador encarnado, né, encontrar as palavras corretas para tocar o coração daquele espírito tão endurecido, né? A princípio, o sacerdote demonstrava imenso desespero e pronunciava palavras fortes que lhe denunciavam a rebeldia. O interlocutor, contudo, falava-lhe com serenidade cristã, revelando-lhe a superioridade do evangelho vivido sobre o evangelho interpretado, né? A grande diferença do evangelho vivido para o evangelho interpretado, né? A certa altura da doutrinação, percebi que Alexandre chamava a si, né? Em determinado momento lá da doutrinação, o André Luiz percebeu que o Alexandre, né, chamava a si um dos diversos cooperadores que manipulavam os fluidos e forças recolhidos da sala e recomendou-lhe que ajudasse a genitora de Marinho a tornar-se visível para ele. Então, observa aqui o que nós temos, né? A genitora do Marinho era um espírito mais elevado que ele, né? O Marinho estava num nível tão atrasado ainda que ele não tinha muita noção, né, da questão do perispírito, nem como isso poderia ajudá-lo, nem como poderia ser utilizado e tudo mais. E aí, quando o Marinho é trazido até a reunião mediúnica e começa a se manifestar, né, começa a se manifestar através da médium Otávia, né, e o orientador começa a conversar com ele, né, inspirado pelas orientações do Alexandre, né, Alexandre resolve que era hora também de utilizarem aqueles recursos, né, aqueles recursos que eles haviam recolhido dos encarnados e dar um jeito de trazer a mãe do Marinho, também desencarnada, né, e providenciar para que ela se materializasse, né, para ele. Porque o espírito um pouco mais elevado, né, que esses espíritos, a maioria que ficam naquelas regiões mais trevosas, eles precisam adensar um pouco o seu perispírito para poderem ser vistos, né? Então, eles só são vistos se eles quiserem. E aqui, no caso, eles precisavam utilizar-se, né, da mãe do Marinho, espíritos encarnados, mas de uma envergadura mais alta, né, para que ela, de alguma forma, ali ajudasse na sua doutrinação, né?
Então, vamos lá. A certa altura da doutrinação, percebi que Alexandre chamava a si um dos diversos cooperadores que manipulavam os fluidos e forças recolhidos na sala e recomendou-lhe que ajudasse a genitora de Marinho a tornar-se visível para ele. Notei que a senhora desencarnada, com os préstimos de outros amigos, atendeu imediatamente, ao passo que Alexandre, abandonando por momentos o seu posto junto ao doutrinador, aplicou passes magnéticos na região visual do comunicante, compreendendo então que ali se encontravam em jogo interessantes princípios de cooperação. Né? Olha que interessante, né? O Marinho não conseguia ver a mãe dele, né? Então eles precisaram levá-lo para um local onde ele pudesse, né, através do fluido animalizado recolhido pelos amigos espirituais dois encarnados, se utilizando desse fluido, ele poderia, né, materializar a mãe, né, o espírito da mãe do Marinho, para que ela pudesse também ajudar na doutrinação, né? E aí o que acontece? Também pela dureza, né, dos sentimentos e tudo mais, pela dificuldade na comunicação, o que acontece? O Marinho não estava conseguindo ver a mãe. E aí o Alexandre para por alguns instantes de intuir o doutrinador, o dialogador, e começa, né, ele começa a aplicar, né, aplicar passes, né, na região da visão do Marinho, né? Então, vejamos aqui. Alexandre, abandonando por momentos o seu posto junto ao doutrinador, aplicou passes magnéticos na região visual do comunicante, compreendendo então que ali se encontravam em jogo interessantes princípios de cooperação, né? A genitora amorosa resignava-se ao envolvimento em vibrações mais grosseiras, né? A genitora resignava-se ao envolvimento em vibrações mais grosseiras por alguns minutos, enquanto o filho elevaria a percepção visual até o mais alto nível ao seu alcance, para que pudessem efetuar um reencontro temporário de benéficas consequências para ele. Então, era importante que ele conseguisse ver a mãe, que era um espírito mais elevado e tudo mais, né? Que a mãe aparecesse para ele, que estivesse ali com ele observando as coisas, né? Sabedora do que ele havia feito e tudo mais. Então, era importante que a mãe e ele, né, recebessem essas orientações simultaneamente, né? Voltou Alexandre a fixar-se ao lado do dirigente e, com surpresa, ouvi que um amigo encarnado desafiava o exasperado comunicante, agindo francamente por intuição, com a sua voz quente de sinceridade do Ministério do Amor Fraternal, né? Ou seja, voltou Alexandre a fixar-se ao lado do dirigente e, com surpresa, ouvi que ao lado do dirigente havia um amigo encarnado que desafiava o exasperado comunicante, ou seja, desafiava o Marinho, né? Agindo francamente, por intuição, com a sua voz quente de sinceridade no Ministério do Amor Fraternal. E aí ele fala: observe em volta de si, meu irmão, exclamava o doutrinador comoventemente. Reconhece quem se encontra ao seu lado, né? Reconhece quem se encontra ao seu lado.
estamos aqui, né? E aí ele vai observar, né? Foi então, né? Às vezes nós utilizamos desse recurso na reunião mediúnica, né? Nós pedimos que o espírito preste atenção no que é à sua volta, e aí ele às vezes consegue ver algum ente querido, às vezes ele consegue ver enfermeiros do hospital para onde ele vai ser levado para o seu refazimento e tudo mais, né? Em determinados momentos, nós solicitamos isso, que o espírito observe a sua volta, né? Observe em volta de si, meu amigo, exclamava o doutrinador comoventemente. Reconhece quem se encontra ao seu lado? Foi então que o sacerdote lançou um grito terrível. Minha mãe! Disse ele, alarmado de dor e vergonha. Minha mãe! Por que não render-se ao amor de nosso Pai Celeste, meu filho? Ou seja, a mãe dele estava ao lado dele. Os amigos espirituais aplicaram, né? A Alexandra aplicou um passe nos olhos dele para que ele ficasse com maior lucidez, né? E aí os quadros, né? Ele começou a observar realmente as coisas, né? Foi então que o sacerdote lançou um grito terrível. Minha mãe, disse ele, alarmado de dor e vergonha. Minha mãe. Por que não render-se ao amor de nosso Pai Celeste, meu filho? Disse a genitora, emocionada, abraçando. Ou seja, a mãe estava ali ao lado dele, o exortando a se render ao amor de Deus, né? Porque ele não queria fazer nada, ele queria continuar na mesma situação, né? Disse a genitora, emocionada, abraçando. Chega de vãs discussões e de contendas intelectuais. Marinho, a porta de nossas ilusões terrestres cerrou-se com os nossos olhos físicos. Não transfira para cá nossos velhos enguiços, né? Aliás, enganos. Não transfira para cá nossos velhos enganos. Atenda-me. Não se revolte mais. Humilhe-se diante das verdades. Não me faça sofrer por mais tempo. Ou seja, a mãe dele estava ali fazendo um apelo, né? Um apelo bastante comovente a ele, para que ele não se deixasse mais envolver em enganos, para que ele não a fizesse sofrer mais, né? Os encarnados presentes viam tão somente o corpo de Otávia, dominado pelo sacerdote que lhes era invisível, quase arrebentar-se de soluços atrozes, mas nós víamos além. Ou seja, os encarnados que estavam ali viam apenas a médium Otávia, né, chorando bastante, né, e falando. Na verdade, quem estava chorando era o espírito comunicante, o Marinho, né? E os encarnados, naturalmente, não viam nada mais, não viam a figura específica do Marinho, não viam a mãe, né? A mãe do Marinho, nem viam os amigos espirituais que ali estavam. Mas o André, obviamente, por estar do lado de lá, ele podia ver tudo que estava passando, né? Então ele diz: os encarnados presentes viam tão somente o corpo de Otávia, dominado pelo sacerdote que lhes era invisível, quase arrebentar-se de soluços atrozes. Mas nós víamos além. A nobre senhora desencarnada, ou seja, a mãe do Marinho, postou-se ao lado do filho e começou a beijá-lo, em lágrimas de reconhecimento e amor. Pranto copioso identificávamos. Imagina, gente, que situação, né? Que coisa para essa mãe, né, que de uma certa forma tinha um pouco de remorso por ter induzido o filho, né, a carreira eclesiástica, sem que ele tivesse lá grande vocação, nem pequena, para isso, né? O que o levou a cometer vários erros, né? E ela agora, consciente do erro que havia feito com o filho, e consciente também de todas as coisas que ele havia feito, do sofrimento que ele estava vivenciando no plano espiritual, ela desejava muito resgatá-lo, né? Desejava muito resgatá-lo.
estava muito arrependida de ter colaborado de alguma forma para tanta desdita do seu filho, né? E aí estava ali ao lado dele, né? Abraçada ao lado dele, beijando, né? Chorando e exortando o filho dela para que ele ouvisse aquilo, né? Não transfira para cá nossos velhos enganos, atenda-me. Não se revolte mais, humilhe-se diante da verdade, não me faça sofrer por mais tempo, ela falando, né? Cobrando forças novas, a genitora continuou. Perdoe-me, filho querido, se noutra época induziu o seu coração à responsabilidade eclesiástica, modificando o curso de suas tendências. Suas lutas de agora atingem minha alma angustiada. Seja forte, Marinho, e ajude-me. Ou seja, ela estava ali pedindo perdão ao filho por tê-lo induzido, meio que obrigado, né, a ser padre. Né? E isso, como eu falei, levou a cometer uma série de enganos. Né? Suas lutas de agora atingem minha alma angustiada. Seja forte, Marinho, e ajude-me. Desvencilhe-se dos maus companheiros. Não vale rebelar-se. Nunca fugiremos à lei do eterno. Onde você estiver, a voz divina se fará ouvir no imo da consciência. Observem aqui que olha o que estava acontecendo. Né? Olha o que estava acontecendo. Nós tínhamos ali um doutrinador encarnado, né? E um doutrinador desencarnado, que era a mãe dele. Né? Os encarnados só viam, né, só percebiam as atitudes do Marinho porque estavam espelhadas na médium Otávia. Mas os desencarnados, como André, viam todo o trabalho que a mãe dele estava fazendo junto a ele de doutrinação, né? Conversando, tentando convencê-lo a deixar aquela vida. Né? Nesse momento, observei que o sacerdote recordou instintivamente os amigos, tocados de profundo receio. Agora que reencontrava a mãezinha carinhosa e devotada a Deus, que sentia a vibração confortadora do ambiente de fraternidade e fé, sentia medo de regressar ao convívio dos colegas endurecidos no mal. Ou seja, ele agora estava ao lado da mãe, né? E ele não queria mais voltar, queria ficar com ela, não queria voltar para os seus companheiros, né, voltados ao mal, dedicados ao mal. E aí ele tem medo, ele não sabe como vão, né, como esses espíritos menos felizes vão aceitar essa renúncia dele, né, de continuar ali. Apertou a destra materna confiante e perguntou: "Ó, minha mãe, posso acompanhá-la para sempre?" A entidade amorável contemplou com redobrado amor através do véu do pranto e respondeu: "Por enquanto não, meu filho. Poderá você distanciar-se do desequilíbrio neste momento, quebrar todos os elos que o prendem às zonas inferiores, abandonando-as de vez. Entretanto, há que transformar sua condição vibratória através da renovação íntima para o bem, mediante a qual é possível nossa reunião em breve no lar divino." Ou seja, ele agora não poderia, né, não poderia ficar com a mãe dele definitivamente. Por quê? Porque ele era um espírito que ainda tinha vibrações muito pesadas, ela já estava no outro patamar. Então, o que ela diz? Primeira coisa que tinha que fazer, abandonar as coisas que ele estava fazendo, abandonar aqueles companheiros, sair daquela influenciação, né? E começar a trabalhar para a sua melhoria íntima, para que o padrão vibratório dele melhorasse. E a partir daí, então, né, ele poderia se juntar à mãe e, no futuro, né, quando ele mudasse o seu padrão vibratório, poderia se juntar à mãe e ficar com ela, né? Como ela diz aqui, no lar divino. Não tenha receio, porém. Providenciaremos todos os recursos necessários à sua vida nova, desde que você modifique
sinceramente os propósitos espirituais. Dê-nos a boa vontade fiel e Jesus nos auxiliará quanto ao resto. Temos aqui um desvelado amigo que nos prestará sua valiosa colaboração. Refiro-me a Anessésio, o bom irmão que o trouxe ao nosso encontro. Ele colocará à sua disposição os recursos precisos à conduta diferente. A princípio, Marinho, você experimentará dificuldades e dissabores. Será assediado pelos antigos companheiros, que se converterão em adversários. Mas sem a luta que facilita a aquisição dos valores reais, não aprenderemos onde se encontra o nosso verdadeiro lugar na obra de Deus. Ou seja, ele não poderia simplesmente, né, sair assim graciosamente do mundo de erros cometidos ao lado daqueles espíritos menos felizes e passar para o outro lado, né? Ele teria que enfrentar, estar absolutamente determinado a mudar de lado, né? Ele seria assediado por esses espíritos menos felizes, ele seria maltratado e tudo mais, mas ele deveria permanecer firme na sua resolução de mudar. E, obviamente, que ele receberia toda a ajuda, todo o amparo do plano espiritual superior, sobretudo de Necésio, né? O filho infortunado prometeu-lhe a transformação imprescindível. Depois de encorajá-lo com ponderada ternura, a devotada senhora deixou entregue aos cuidados de Necésio, que prazerosamente recebeu a missão de encaminhá-lo na esfera dos deveres novos. Após despedir-se da mãezinha abnegada, que voltou à nossa companhia, o sacerdote conversou ainda por alguns minutos com o dirigente encarnado da reunião, surpreendendo-o com a mudança brusca. Ou seja, ele estava ali, né, se manifestando através da médium Otávia, estava falando todas as coisas que queria falar e tudo mais, e aí, quando, depois dessa conversa, dessa doutrinação que ele recebeu da própria mãe, ele se dirigiu ao dirigente encarnado e o surpreendeu com a mudança de comportamento. Fora obtida, de fato, uma dádiva do Senhor. A dedicação maternal produzira salutares efeitos naquele coração exasperado e desiludido. Marinho não poderia ser arrebatado das sombras para a luz somente em virtude da amorosa cooperação do nosso plano, mas recebeu nosso auxílio fraterno e utilizaria os elementos novos para colocar-se a caminho da vida mais alta. Ou seja, ele não poderia ser tirado da sombra diretamente para a luz, precisaria passar, né, um certo período, né, um certo período de adaptação, né? E durante esse período de adaptação, ele receberia todo o auxílio fraterno, né? E utilizaria também de todos os elementos para colocar-se a caminho da vida mais alta. Reconhecia admirado a justiça do pai, que a genitora dedicada não poderia entregar-lhe a colheita de luz que lhe era própria. Contudo, fornecia-lhe valiosas sementes para que ele as cultivasse como bom lavrador. Ou seja, ela não poderia transmitir a ele a luz que ela havia adquirido, né? Mas poderia, como fez de fato, transmitir a ele bom ânimo, coragem, força, para que ele desenvolvesse a sua própria luz, né? Outros grupos procedentes de outras regiões traziam seus tutelados para a doutrinação de acordo com o progresso de serviço estabelecido previamente. Foram 4 as entidades que receberam os benefícios diretos dessa natureza através de Otávia e outro médium. Em todos os casos, o magnetismo foi empregado em larga escala, né, pelos nossos instrutores, salientando-se
o de um padre negociante, aliás, de um pobre negociante, que ainda ignorava a própria morte. Olha, isso acontece muito, né, nas reuniões mediúnicas, de nós recebermos, né, espíritos que não têm noção que já desencarnaram, né? Então ele está dizendo aqui que em todos os casos o magnetismo foi empregado em larga escala pelos nossos instrutores, salientando-se o de um pobre negociante que ainda ignorava a própria morte, demonstrando ele certa teimosia em face da verdade. Um dos orientadores espirituais da condição hierárquica de Alexandre, impondo-lhe sua vontade vigorosa, fê-lo ver, à distância, os despojos em decomposição. Ou seja, o espírito não queria acreditar que estava desencarnado, estava teimando, dizendo que não estava desencarnado. E aí, o espírito da hierarquia do Alexandre fez com que ele observasse à distância o seu próprio corpo em decomposição. O infeliz, examinando o quadro, gritava lamentosamente, rendendo-se, por fim, à evidência dos fatos. Em todos os serviços, o material plástico recolhido das emanações dos colaboradores encarnados satisfez eficientemente. Ou seja, as emanações dos encarnados presentes na reunião mediúnica são muito utilizadas pelos amigos espirituais para socorrer esses espíritos ainda tão confusos, né? Não era mobilizado apenas pelos amigos de mais nobre condição, que necessitavam fazer-se visíveis aos comunicantes. Era empregado também na fabricação momentânea de quadros transitórios e de ideias-formas que agiam beneficamente sobre o ânimo dos infelizes, em luta consigo mesmos, né? Ou seja, quando havia necessidade, eles plasmavam algum tipo de quadro para mostrar para o desencarnado de modo a convencê-lo do que estava sendo dito, né? Um dos necessitados que tomara o médium sob forte excitação quis agredir os componentes da mesa em tarefa de auxílio fraternal. Olha isso. Antes, porém, que pusesse em prática o sinistro desígnio, vi que os técnicos de nosso plano trabalhavam ativos na composição de uma forma sem vida própria, que trouxeram imediatamente, encostando-a ao provável agressor. Era um esqueleto de terrível aspecto, que ele contemplou de alto a baixo, pondo-se a tremer, humilhado, esquecendo o triste propósito de ferir benfeitores. Depois de trabalhos complexos da nossa esfera, terminou a sessão, com grandes benefícios para todos. Dentro de mim, germinavam novos mundos de pensamentos. Os trabalhos havidos para cada caso particular constituíam lições diferentes para a minha alma. Bom, eles tiveram ali, né, o caso do Marinho, o caso do pobre negociante, que não acreditava que estava desencarnado, um outro que quis agredir, né, os trabalhadores, os médios trabalhadores que estavam na mesa e tudo mais. Então, casos diferentes que estão ali trazidos e tratados, né? Então, os trabalhos havidos para cada caso particular constituíam lições diferentes para a minha alma. E, aturdido pela dilatação da luz que se fazia cada vez mais intensa e viva no meu círculo mental, reconheci que os gênios celestes poderiam trazer o mais belo e eficiente socorro aos espíritos da sombra, que, movidos de piedade e amor, conseguiriam instalar abundantes celeiros de bênçãos junto dos sofredores, mas que, de conformidade com a eterna lei, os necessitados só poderiam receber os divinos benefícios se estivessem dispostos a aderir por si mesmo aos trabalhos do bem. Exatamente aquilo
que foi dito, né, ao Marinho, né? Exatamente o que foi dito ao Marinho, né? Ele não poderia simplesmente passar de um lado para outro sem que ele realmente demonstrasse todo o seu sincero desejo de mudança, né? A mãe dele estava num patamar evolutivo mais elevado, veio socorrê-lo, se fez visível para ele, enquanto ele estava incorporado, né, na médium Otávia, a mãe dele, que se fez visível para ele, porque ele não conseguia vê-la, né, em virtude da mudança, da diferença vibratória, ela foi também conversando com ele, doutrinando, né? E aí ele pergunta para ela se ele poderia ir com ela, ficar com ela para sempre. Ela diz que não, por quê? Porque ele precisa adquirir a própria luz, né? Ele precisa demonstrar, ele, como todos os demais, que são socorridos, né? Eles precisam demonstrar a sua verdadeira disposição em mudar, né? E abandonar a prática do mal definitivamente e começar a praticar o bem. Aí, a partir daí, então, ele terá condições, com a mudança do seu padrão vibratório, de ver, né? Ele ali, o Marinho, de ver a mãe e ficar com ela, né? Muito bem, pessoal. Leonides está aqui nos dando boa noite, né? Dando boa noite, deixando até o próximo estudo. Com certeza, querida, espero que todos tenham assistido e gostado bastante do nosso estudo da tarde de hoje, né? E que possam estar conosco para a continuação desse trabalho na próxima terça-feira, às 17 horas. Grande beijo para todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.